Bom, boa noite. Estamos aqui na CIT, hoje em comemoração ao Dia da Indústria, 25 de maio. Vamos conversar com o Pablo Vale, professor. Ele é doutor em Engenharia Mecânica e é coordenador de pós-graduação em Engenharia de Indústria 4.0 da UFPR. A gente vai falar com ele sobre Indústria 4.1, perspectiva da nova indústria após a pandemia do Covid. Então é um tema que nós estamos sendo extremamente impactados, a indústria no Brasil todo está sofrendo com isso. E hoje a gente, como eu disse, na comemoração desse Dia da Indústria, um pouco sobre isso e como é que vai ser o andar aí próximo para as indústrias. Estamos conectando aqui. Boa noite, Pablo. Boa noite, Diego. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tudo bem? Estão me ouvindo? Estou ouvindo, tranquilo. Vamos lá. Pablo, é uma honra para nós recebê-lo aqui nessa live, falando sobre, acho que é um tema que você domina bastante, mas acabou dando uma reviravolta agora nas indústrias, né? Na verdade, no nosso planeta inteiro, essa pandemia, né? E vamos lá, ver o que a gente consegue trabalhar nesse dia especial de Dia da Indústria, né, para o nosso país. E o que você tem para falar aí para nós? O que vai acontecer agora nesses setores industriais com a pandemia? Olha, Diego, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Todos nós estamos procurando essa resposta aí, projetando um pouco do futuro, das perspectivas, né? E talvez seja um pouco disso, inclusive, o que nós já vínhamos trabalhando, numa velocidade normal, regular, de desenvolvimento da sociedade, de evolução, e aí nós até chamávamos de revolução, de evolução 4.0, né? Entretanto, fomos surpreendidos pela pandemia, pelo Covid-19, o que radicalizou esse movimento, acelerou exponencialmente, né? Eliminou muitas dúvidas e, por outro lado, abriu uma perspectiva que até então estava um pouco distante, que é a completa digitalização, não só dos nossos negócios, né, mas também das pessoas, do governo, da sociedade. Um pouco de nós sermos monitorados, controlados, né, em tempo real, o tempo todo. Seja numa linha de cuidado da saúde, é o que nós estamos vendo agora, seja numa outra linha de assegurar que as pessoas não sejam ameaçadas por algum tipo de evento que possa colocá-la em risco, né? E do ponto de vista da indústria, do mercado, do comércio, do serviço, cada vez mais ele vai precisar, nós precisamos estar conectado com o nosso fornecedor, com o nosso cliente, com os nossos colaboradores, né? Todos sentindo a mesma temperatura, a mesma pressão, o mesmo batimento cardíaco o tempo inteiro, para que consigamos responder, né, às variações, à volatilidade desse mundo incerto, ambíguo, complexo e agora impactante. É um pouco nesse balaio, né, nesse contexto que nós estamos. Digitalizar é a palavra, não há outra dúvida. Acelerar. Tá. E como é que vai ser? O que você pensa que a gente vai trabalhar nessa parte, vamos dizer assim, uma indústria digital? Como é que a gente vai conseguir, pensando em grandes indústrias, mas principalmente nas pequenas, né? Que essa revolução próxima aí vai impactar muito nesse trabalho. Como é que vai ser para eles nessa indústria digital? Diego, legal essa abordagem, até porque a gente não pode esquecer o que nos trouxe até aqui, né? A simplicidade, aquele trabalho suado, com o que nós tínhamos até então de ferramentas disponíveis, do caderninho, né? Daquela porta que baixava até na metade, no final do expediente, né? Daquele jeito de tratar o nosso negócio. Isso continua valendo esse carinho, continua valendo o engajamento, a doação.
O que nós temos agora são ferramentas mais modernas, né? Se a gente pudesse fazer um paralelo, é como antes nós tínhamos o lampião, agora nós temos o LED, né? Antes nós tínhamos a carroça, agora nós temos aí o trem-bala, né? É a evolução natural da sociedade, que significa que qualquer que seja o negócio, ele precisa se apropriar dessas tecnologias sem deixar, sem esquecer o que trouxe ele até aqui, né? Valorizando, manter a simplicidade, não é simplesmente comprar uma placa de Arduino, não é simplesmente comprar uma integração com a internet, né? Uma plataforma digital que vai resolver o teu negócio, né? Se o teu negócio, se o nosso negócio não tiver robusto, se o sistema de produção não tiver assertivo, né, competitivo, produzindo com qualidade, com produtividade, a gente não vai conseguir utilizar essas ferramentas para crescer ainda mais, né? Ou seja, qualquer que seja a maturidade, o segmento, evidentemente, a gente precisa aprender a se desenvolver no campo da digitalização. Olhar o que o nosso vizinho está fazendo, fazer alguns benchmarks, se desenvolver e fazer uma transição, balanceando, né? Uma gangorra. Porque se a gente acelera demais, a gente cai. Se a gente fica parado, a gente fica para trás. Então, para que a gente não caia e não fique para trás, a gente precisa se movimentar. Um pouco disso que vocês aí na CIT estão também patrocinando, fomentando e fazendo, né? Capilarizando nas pessoas para que elas possam ficarem atentas, perceberem isso e se interessarem e decidirem o que faz sentido para o seu negócio, né? Com muito cuidado, né? Cuidado que é espuma para todo lado, é muito marketing para todo lado, né? Não é assim, não é trivial. Continua sempre valendo a simplicidade, tá? Porque eu vejo assim, a gente tem um universo muito grande de ferramentas, então, que são oferecidas para as empresas, né? Então, a gente tem diversos sistemas, a gente tem integração, como você disse, só que vai muito do empresário entender que aquilo é importante e do empresário saber utilizar aquela ferramenta, né? Eu acho assim, a gente não pode pensar hoje, não, a partir de agora vai se digitalizar e haver uma corrida, né? E muitas vezes o próprio empresário não vai saber lidar e vai se frustrar, né? Então, eu acho que assim, tem toda uma relação com o colaborador que vai ser eu acho que vai, do mesmo jeito que aproxima, acaba fazendo sofrer um pouco para essa integração, né? Você falou muito bem, Diego, até porque, olha só, é a colaboração que vai apoiar esse movimento, essa transição, né, de um mundo 3.0 analógico para um mundo digital, né? É impossível sozinho, qualquer que seja o negócio, adquirir toda a tecnologia, dominar tudo sozinho hoje. Acabou essa era, isso ficou para trás. Nós estamos, um novo normal, né, que todos estamos aí falando, eu acho que o principal vetor é esse, é a cooperação, é a colaboração, né? É construir juntos. Por um lado, dividir, né, os ganhos e, por outro, correr os riscos juntos. É realmente participar. Não só vender, entregar e ir embora, né? É sofrer as dores, entender aonde que está doendo, né? E atuar para melhorar, para elevar o patamar, a qualidade, de novo, do serviço. O cuidado com o empregado, o cuidado com o cliente, o cuidado com o colaborador, né? Com o fornecedor. Quer ver uma coisa? Perceba como nós estamos numa época onde todas as propagandas, os marketings, né, das empresas em geral, eles estão com uma mensagem subliminar de propósito, de cuidado com a pessoa, né? Ninguém mais está vendendo só a qualidade do produto, ninguém mais está vendendo a beleza da coleção. As empresas perceberam o que a gente já imaginava que iria acontecer na medida que essa nova geração já é digital e está chegando, algo que a gente corriqueiramente procura também compartilhar, né? O que surpreendeu foi a grande massa da população, e aí nós falamos do pessoal de 35 para frente, que é mais ou menos a nossa geração, né? Que não tinha esse movimento, não tinha essa conexão, né? Toda. Essa comunidade que já está conectada já sabia disso. Ou seja, revelar a verdade. Esse é um outro vetor importante. As pessoas vão saber a partir de agora, já sabem, né? De maneira transparente quem é cada um, quem é cada empresa, o que cada empresa faz. Se não tiver um impacto verdadeiramente propositivo, positivo no seu bairro, na sua cidade, na sociedade, talvez essa empresa não faça mais sentido. Não interessa se tem qualidade ou se tem preço bom. As pessoas não querem mais.
Me parece que é por aí também. É uma mudança de um pouco uma questão de pertencimento, né? Você vai deixando um pouco ter para seguir num ser, né? A pessoa tem que se sentir, tem que ter um sentimento de pertencimento para aquela empresa, então, desde que seja funcionário como cliente, para conseguir se relacionar com ela, né? Eu acho que a gente está seguindo para esse ponto que você depende muito disso, desse pertencimento para você fazer negócio, para você conseguir lidar com o funcionário, para você ter seus parceiros, né? Então aí você diz, não existe mais só um ganhar, todos têm que ganhar, por isso que tem nessa linha de pertencimento. Eu acho que nessa linha que você diz que é um novo normal, né? Perfeito, é a mudança do ter para o ser, né? Que acaba impactando o nosso dia a dia. As pessoas talvez não tenham mais automóveis, né? Passem a andar de ônibus, de transporte coletivo, sei lá, ou alugam, como é o Uber, ou com outro tipo de negócio, né? Olha quantas coisas podem surgir amanhã, que eventualmente a gente não prestou atenção. Como é que vai ser toda a área de seguro? Como é que vai ser todo o setor de prestação de serviço? Como é que a gente vai se reinventar para poder sobreviver? A gente consegue, né? A gente está fazendo isso durante essa pandemia. Quantos negócios se reinventaram enquanto pessoa, enquanto negócio, para conseguir sobreviver? O ser humano é o único ser senciente, né? O vivo, digamos assim, do planeta, que consegue ter essa criatividade, essa inovação. Então, também acredito, junto contigo, nós estamos no momento de ser e não mais ter. Isso significa que muda o valor. Muda onde está a riqueza, né? Aí a gente vai ter que reinventar aí o nosso negócio, certamente. E como é que vai ser, como é que a gente pode esperar vai ser essa jornada de digitalização? Como é que ela se acelerou agora? Eu acho que haveria estávamos caminhando para isso, né? Estávamos, mas só que essa pandemia acelerou muita coisa, né? E essa digitalização foi muito. Então a gente viu aí algumas empresas que há pouco tempo não valiam nada e de repente, ou valiam muito pouco, de repente cresceram demais em 2 meses, em 40 dias, por causa dessa digitalização da economia. E como é que isso vai acontecer na indústria? Então, como é que está acontecendo? Porque eu acho que muita gente não imagina que isso já está andando, a gente já tem a internet das coisas, a gente já tem todo um sistema industrial digitalizado, mas que, sim, para o pequeno industrial não existe, mas você vai em algumas indústrias, isso é todo digitalizado. Como é que você vê isso? Bom, de novo, se a gente segmentar, né, por maturidade, cada indústria, cada setor, cada tipo de negócio, cada um tem a sua característica. Mas, em média, em linhas gerais, a gente precisa... O primeiro passo é buscar a sensorização do seu negócio, né? Transformar aquele mundo físico, aquelas emoções, aqueles fenômenos que acontecem ali na realidade, em algum dado digital. E aí nós estamos falando 0 ou 1. E aí você vai ter sensor de presença, sensor de temperatura, sensor de umidade, de quantas pessoas pararam e olharam a tua vitrina, uma série de sensores para que esses sensores possam captar esses fenômenos, né, esses eventos e transformar num sinal digital. Quando esse sinal estiver digitalizado, e aí nós estamos falando de um volume significativo, não é mais qualquer software, né? Por isso que aí você vai buscar especialistas nesse sentido, plataformas que você vai ter que disponibilizar para o grupo de usuários, por exemplo, porque senão ficaria muito caro para uma pessoa só ou para um negócio pequeno, né? Uma grande empresa talvez tenha, obviamente, maiores condições. Mas o fato é, quando você coloca todas essas informações, na verdade ainda são dados, não são informações, num data center, né? Na nuvem que a gente fala, ali a gente tem uma oportunidade de ouro, que é cruzar essas informações e tirar correlações, dicas, dados, sugestões de como vender mais, como ser mais assertivo, antever problemas, predizer situações, né? É o que está todo mundo na ponta da lança buscando. A gente está falando em brincar de ser Deus, né? Prever o futuro, dominando todas as variáveis do tempo real, do momento. A gente brinca assim naquele trocadilho de sempre. É mais ou menos que nem ser pai e mãe. Olhar para o filho
e já perceber se o lazarento fez alguma arte, se está doente ou algo nesse sentido. Só pelo modo que ele atua, porque ele não está no padrão que você reconhece sempre, né? Ou o rolamento do pneu do carro, lá da roda do carro, né? Ou qualquer barulho, qualquer, né? Qualquer sinal, qualquer emissão que mude o padrão. Volta para a indústria. Talvez esse seja o primeiro passo, buscar essa digitalização, cada um na sua maturidade, e encontrar depois como lidar com isso, que é um pouco do Data Analytics, é um pouco do Big Data, é um pouquinho complexo, galera, mas perceba, o que você precisa é especificar o que você deseja, e aí sim você terceiriza para um especialista fazer o serviço, e a gente só consegue chegar na vitória se os dois trabalharem juntos, aquele que conhece o negócio e aquele que conhece a tecnologia. Um sozinho não vence, somente os dois, colaborando. E não adianta você pensar, você tem muita informação para você conseguir, né, dentro de uma indústria, que nem você disse, tem os sensores, tem uma questão de qualidade muito difícil de você acompanhar, então você está falando de indústria, está falando de uma indústria metalúrgica, para um frigorífico, para uma construção civil, e você tem ferramentas para tudo isso, né? Agora, vai muito do gestor enxergar que isso é importante e também entender que aquilo vai mudar a empresa dele e ele ter capacidade de analisar, né? Não adianta você ter uma ferramenta muito boa se você não sabe operar ela, né? Então, acho que hoje a gente tem esse problema porque de muita questão de gestor não saber utilizar as ferramentas, né? E nesse papel de digitalizar aí vai a cada dia mais apertando para todo mundo, né? Ô, Diego, é bem nessa linha, até porque se você tem um processo que não é adequado, que não produz de maneira correta, se você digitalizá-lo, ele continua sendo um processo, né, inadequado, só que agora digital. Então, o que significa que você piorou a situação, né? Então, primeiro, vale sempre aquela regra básica, né? Os primeiros passos são essenciais. A organização, a gente brinca que a primeira ferramenta que qualquer que seja o negócio tem que investir, tem que comprar, ela não é digital, ela é bem analógica e todo mundo conhece. É uma vassoura. Não no sentido, né, da vassoura em si, mas no sentido figurativo da organização, né, da limpeza, dos 5S básicos. Se a gente não tiver um 5S básico, esqueça o sensor, esqueça qualquer investimento maior, porque vai sair no vento, vai diluir na variação, né, no caos do negócio. Então, os passos iniciais eles são importantes e essenciais para daí chegar no 4.0, eventualmente no 4.1 e ir atualizando, né, o sistema operacional do teu negócio a cada evolução, a cada revolução, e alinhado com as pessoas, com o teu propósito, né, com os teus colaboradores, com os teus clientes. Uma coisa é certa, a gente vai atingir cada vez mais clientes e cada vez mais distantes e cada vez mais diferentes. Significa que a gente talvez tenha que desaprender algumas verdades, desaprender alguns apegos que cada negócio tem, que só pode isso ou só pode aquilo. Sou pena de não conseguir se sustentar num mundo que é cada vez mais diversificado e que precisa conciliar. É por aí. A gente tem eu acho que tem uma parte da indústria que está caminhando cada vez mais para uma padronização, mas você tem uma padronização a gosto do cliente, né? Então, você acaba tendo que alterar alguns itens que você, em tese, padronizou por outros itens que aquele cliente quer, né? Então, não existe mais aquela questão do Ford lá, de tudo igual, não. O consumidor dita a regra, né? Então, a indústria acaba, às vezes, sofrendo com isso, por mais que para você conseguir manter seu padrão e conseguir dar essa diversidade para o cliente, né? Perfeito. E esse momento é muito especial, porque ele entra num campo que a gente filosofa muito, que é o livre-arbítrio da decisão das pessoas. Até um passado recente, onde a nossa fonte de informação era basicamente o marketing tradicional, uma novela, uma propaganda, era aquilo que você podia comprar porque era aquilo que você era exposto, era o que cada um conhecia, seja aqui, ali ou acolá. Na medida que nós temos uma rede mundial dos computadores, né, a internet, e que você tem acesso ao mundo inteiro, ao globo e até eventualmente fora, e consegue extrapolar o teu raciocínio, a fronteira do teu conhecimento, você começa a perceber que tem belezas em outras possibilidades e não só naquele tipo de produto que talvez você
usaria, compraria. O que faz com que o fornecedor, né, a empresa que forneça aquele serviço, comece a ficar atenta a esse movimento, porque ela quer te atender, já que você deseja algo agora inovador, diferente. Isso significa que, não muito distante do tempo de hoje que nós estamos, nós não teremos mais produção em larga escala. Nós teremos customização em larga escala. O que significa que cada produto será produzido para cada pessoa. Lembra que há alguns anos, talvez décadas, existia um programa numa rede de televisão chamado Você Decide? Eu não sei se o pessoal que está aqui lembra desse programa. Alguns sim, talvez outros não, né? E você, então, decidia com uma ligação para o programa como era o final do filme, da novela, né? Você decide. Ali já era um experimento que hoje está super fácil, super simples. É assim que é feito em todo programa de televisão, filme, novela, né? De já perceber para onde o povo quer, e talvez a gente possa fazer o nosso mundo que a gente vive como a gente deseja, como a gente gosta, né? Conectando com as pessoas que têm afinidade, conectando com as coisas que a gente também se sinta bem. O que significa que vai nos dar mais prazer de ser. Lembra que falamos do início? E você não precisa forçar a tua personalidade a ser o que você não é, ou a compartilhar aquilo que você não deseja, só porque fisicamente você está naquele bairro, naquele local. Você vai poder habitar não mais agora uma cidade, mas você habita o globo. E aí vem uma outra série de discussões que os nossos problemas agora já não são mais de cidade, nem de estado, nem de país. São problemas globalizados do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista aí, da saúde, né, do ponto de vista de recursos e assim por diante. É uma loucura. Não, é assim. E ainda você tem, eu vejo assim, a gente tem uma realidade de pequena indústria, né? Então você vê, você tem uma capacitação às vezes que é um pouco sofrida na educação pública, então você não tem hoje, você sofre um pouco com mão de obra. Você pega uma geração um pouco mais antiga, ela sofre um pouco mais com tecnologia. Então, a gente está passando por uma transição ali de digitalização, onde muitas vezes você tem um jovem um pouco capacitado, mas às vezes com muita vontade, e um adulto que não tem aquele perfil tecnológico, né? É acostumado, vamos dizer assim, é na marreta e na bigorna, né? Então, como é que trabalha com isso? Como é que leva, faz essa união com tudo para a gente seguir nessa digitalização, para você conseguir montar um processo produtivo que às vezes não vai nem chegar no 4.0, quiçá nesse 4.1, né? Como é que faz para todo mundo seguir nessa mesma jornada aí? Antes de mais nada, né, Diego, é importante que a gente viva cada minuto, cada dia, né? Não com aquela angústia toda do futuro, né? E com sei lá, aqueles sentimentos também conflitantes em relação ao passado. A gente tem que viver o dia, o momento, o agora, né? Claro que a gente tem que ter austeridade, ser cauteloso, etc. e tal, mas me parece que esse modelo 4.1, que é essa nova geração, e nós agora fomos obrigados a acelerar e se posicionar também nesse 4.1, platô de desenvolvimento tecnológico, né? Ele faz isso também, ele proporciona esse tipo de aspecto, de você viver o agora com muita intensidade, valorizar muito o que você tem, as tuas conexões, a tua saúde, as tuas possibilidades, né? O que significa que a gente precisa entender, de novo, resgatar um pouquinho do que nós falamos antes, né? Nós estamos numa gangorra, né? Num balanço. Se a gente não se movimentar, se a gente só viver desfrutando, é óbvio que a gente não vai conseguir estar bem ali na frente. O outro lado também é verdadeiro. Se você não desfrutar agora e só se resguardar, eventualmente em alguns sentidos, né? Talvez você perca esse movimento e quando você se colocar para se desenvolver, para interagir, já não tem mais tanta velocidade, condições e não consegue. Resumindo, cara, acho que as pessoas, todos nós, independente da faixa etária, da posição, do que a gente faz, nós precisamos agora se movimentar. Se movimentar significa ler, aprender, interagir, cooperar, colaborar,
ter muita paciência e ajudar muito, porque é um novo normal onde o grande diferencial vai ser, sem sombra de dúvida, ajudar ao próximo. Isso vai ser um valor, já é significativo. É só olhar as empresas, o que elas estão fazendo, ajudando, porque é o novo valor que faz sentido para a sociedade. O nosso presidente da CIT mandou uma pergunta agora. Essa customização, estava falando disso. Essa customização, as impressoras 3D vai acelerar isso, né? Porque hoje você tem impressora 3D que produz de caixote até casa, né? Aí, esses dias a gente viu um navio que foi construído com uma impressora 3D, né? Então, qual que vai ser o impacto disso? Então, a gente tem, desde a área, a gente pode falar da área militar, que tem, nos Estados Unidos hoje tem lugar que produz arma em 3D, né? Tem um projeto de AR-15 fabricado no 3D. Como é que vai ser isso? Como é que vamos andar com isso daí? A gente teve um exemplo claríssimo agora nesse período de pandemia, o que a manufatura aditiva, né, a impressora 3D pode fazer. Há um movimento, uma mobilização significativa entre alguns grupos de pesquisa, pessoas comuns, né, reunindo impressoras para fazer as máscaras de proteção, elementos, né, para o dia a dia de EPIs, nos hospitais, nas clínicas, etc., né? O que deu um impulso também enorme para o desenvolvimento da impressão 3D. Nós temos certamente um universo, um oceano de oportunidades. Por outro lado, temos limitações em termos de globo, de natureza. Nós temos esses átomos, nós temos esses materiais, matéria química disponível no planeta. A gente não consegue fazer o adamantium, como tem lá no X-Films, né, do Wolverine, etc. Mas a gente tem muita criatividade e inteligência, porque o Todo-Poderoso, seja qualquer que seja o dogma de quem está aqui junto conosco hoje, né, permite isso. A gente ter criatividade para usar a impressora 3D e substituir situações onde a impressora 3D não pudesse eventualmente resolver. Vou te dar um exemplo. A impressora 3D hoje não consegue fazer um eixo para ser conectado no mancal e no motor elétrico e ter torção suficiente para rodar um carro, por exemplo. A propriedade mecânica não é suficiente. Mas talvez a gente não precise mais do carro, nem do motor como a gente vê. A gente pode desenvolver uma solução totalmente distinta. Ou seja, sim, tem que ter uma impressora 3D, não apenas para conseguir a solução pontual, mas que a gente possa, de novo, extrapolar a fronteira do conhecimento, da criatividade, da inovação e experimentar soluções diferentes, que vão ao encontro dos objetivos sustentáveis do planeta, etc., etc., né? Mas que também nos deem mais satisfação, nos deem mais emoção, nos deem mais senso de vida, de propósito. Então, é uma tecnologia disruptiva, assim como é a manipulação de dados, assim como é a plaquinha de Arduino que integra tudo isso. Então já fica aí a dica. Quem está começando, quem está querendo aprender esse mundo, uma impressorinha 3D, uma plaquinha de Arduino, alguns sensores, conectar tudo isso e começar a prototipar soluções. Testar. Quanto mais você testar, vai errar um monte. Mas se você acertar uma, você pode descobrir algo fabuloso e aí, cara, compartilhar, gerar valor, ser maior do que você já é hoje. A indústria tem essa parte bonita dela que eu vejo, que é essa transformação, né? Você pegar um item que muitas vezes um metal, alguma coisa, e transformar em um objeto utilizável, né, para a população. Às vezes a gente não enxerga a criação de valor nisso, né? Muita gente não vê o que a indústria faz, mas ela é muito importante. E a gente tem aí no nosso país um andar de não só digitalização, mas de própria desindustrialização, né? Como é que você vê isso? Como é que você vê isso para nós? Assim, qual é o impacto? A gente tem um impacto econômico enorme, mas você tem um impacto de pessoas, né, que vai acabar, vai sofrer um pouco ali nesse caminho. Qualquer previsão nos dias de hoje é um mero chute, né? Porque as variáveis estão soltas, quicando uma contra a outra, aí é difícil a gente ter um centro
próximo disso aí. Mas eu diria para você que nós estamos num momento interessante, o Brasil, compartilhando com várias empresas e colegas, e certamente vocês têm o mesmo sentimento, né? A gente está trazendo de volta para casa muita produção que foi exportada, entre aspas, né? Por uma questão do câmbio, pontual, agora por uma questão estratégica, né? O maior exemplo, não é possível só ter respirador sendo produzido na China. O mundo inteiro percebeu isso agora, né? Então, a gente viu que esse tipo de situação se tornou uma armadilha. A gente fica preso, né? A gente fica à mercê, como diz na minha terra, de outros, quando, na verdade, nós deveríamos ser protagonistas. O Brasil, enquanto país, continente, né? A quantidade de minério que a gente tem, de recursos naturais, de inteligência, digo para ti, sem nenhum tipo de dúvida, não há melhor colaborador, não há melhor profissional no planeta do que um brasileiro, né? Obviamente, disciplinado, bem treinado, engajado. Não há, pode ter igual, como é o alemão, como é o japonês, como é o americano e assim por diante, mas não há melhor, né? O que nós temos é organizar, disciplinar, depurar um pouco algumas mazelas que nos envolvem ainda, né? E, cara, agregar valor aqui. E também acho que a gente deve escolher algumas áreas prioritárias, né? Certamente o agro é uma delas, né? Tem outras que a gente pode escolher e nós temos que ser o melhor naquele negócio, naquele cenário, né? Naquilo que a gente escolher. Mas acho que nós temos bons dias, boas perspectivas pela frente. Não penso que vai ser esse drama que muitos eventualmente estão percebendo, né? Nós estamos numa pandemia. A saída dela, certamente temos nossos problemas internos, a colaboração com os países aí, mas eu acho que a gente vai sair mais rápido, vai sair melhor, né? E nós vamos agora a gente vai numa jornada bem melhor do que nós estávamos antes, porque agora a gente está mais atento ao verdadeiro valor. E o verdadeiro valor não é o dólar, não é o petróleo, não é o ouro, nem a informação. O verdadeiro valor é a pessoa. Quando a gente percebe isso, que é o que nós percebemos agora, a gente vai valorizar a pessoa que está aí do teu lado, que está aqui do meu lado, que é esse, sim, que é o grande valor. E para isso, não precisa de uma grande manufatura, não precisa de muita coisa, não precisa de carinho e de abraço. Espero que a gente chegue lá logo. Isso daí. A gente está, como você comentou, acho que muita gente percebeu isso, né? Você tem respirador sendo fabricado na China, você precisa importar, né? Então a gente tem hoje o minério de ferro, que tem um problema de dolarização muito alto, que sobe o alumínio, eu digo por mais materiais. Então, recentemente a gente teve uma notícia da indústria química que em Wuhan, lá onde teve o pico na China, era o lugar que a maior parte de produção do princípio ativo da dipirona, então fechou Wuhan, começou a acabar a dipirona. Então a gente passou por um ciclo após a ditadura militar, vamos dizer assim, de diminuição da indústria no país, né? Então eu acho que essa pandemia trouxe de volta que às vezes não vale a pena eu pensar só em aquilo que a gente estava falando antes de pertencimento, né? Não pensar só em preço, que você tem toda uma questão estratégica de produção no país, né? Na região e tudo, porque a gente precisa disso, né? A gente precisa trabalhar e a indústria é muito empregadora também, né? Então, ainda que você tenha uma digitalização, essa customização vai depender de pessoas, né? Você não consegue digitalizar tudo, né? Na verdade, a digitalização, no fim, é a pessoa. Diego, é legal essa tua fala, né? Soma aí a nossa linha de raciocínio. Nós, claro, por um lado, temos a oportunidade com as tecnologias, né? Com alguma política econômica, industrial, tendo as nossas dificuldades, mas, enfim, estamos caminhando, né? Agora, por outro, eu não poderia deixar de valorizar aqui, fazer também uma defesa entusiasmada, né? É a educação, né? Nós precisamos que essa gurizada, né? Mais jovem, sobretudo, né? Tenha realmente uma educação
de ponta, e aí ela é em duas frentes, uma a própria família, porque não dá de terceirizar para o professor, para a professora ou para a escola, né? E a própria escola também, né? Ser valorizada. E, de novo, parabenizo você, a cidade de Toledo, né? Que faz isso muito bem. Eu adoro estar aí, porque percebo, vivo, tenho uma empatia enorme, né? Porque é algo que vocês já perceberam. Infelizmente, não é a regra no Brasil, né? E o nosso futuro ele vai ser em paralelo, né? O desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento das pessoas. Quando a gente chegar num patamar como já está a Alemanha, como já está os Estados Unidos, como já está o Japão, certamente a gente vai ser protagonista no cenário, né, mundial de negócio, de mercado, de indústria. Mas cabe a nós, e eu diria mais, se tiver uma gurizada assistindo aí, cara, caindo de maduro, vamos empreender, vamos gerar, vamos abrir pequenos negócios, vamos tentar, sobretudo enquanto é jovem, cara, porque depois, se der errado, eventualmente, tu já recomeça outro, né? Não pode esperar que nem a gente, que já está lá mais para 50 do que para 30, né? E aí você já tem responsabilidades, não consegue arriscar tanto. Então está caindo de maduro. Cara, a energia que eu gostaria de conectar nessa galera para começar a fazer, testar, tentar, é enorme. E o que mais nós precisamos é essa gente produzindo, fazendo melhor e mais barato com o que nós temos aqui. Seja um respirador, seja um EPI, seja algo inovador, com carinho e com cuidado, que vai contagiar o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o país e, quem sabe, o planeta, né? E finalizo dizendo para você, mais importante para nós do que um unicórnio, que é aquela empresa de $1 bilhão, é um pônei, que é uma pequena empresa que dê sustento por uma família. Um empreendedor vencedor que tem um pônei, para nós já está resolvido. Porque um unicórnio é muito pesado, é muito difícil, talvez só no campo da magia, né? Mas é isso daí, Pablo. A gente está vindo numa jornada aí que agora deu uma reviravolta, né? A gente estava vindo com essa digitalização, acelerou. Eu vejo assim, a gente tem essa preocupação agora, muitas vezes que não, muitas pessoas não enxergavam do local, né? Então a gente pensava muito, muita gente pensava em preço, e a gente sabe que muitas vezes a indústria nacional sofre um pouco com isso, por tanto de questões regulatórias, né, que aqui tem bastante, infraestrutura, tudo, então sofre um pouco, mas você viu que é importante você desenvolver o local, né, você desenvolver aqui. E eu acho assim, essa questão que você falou de digitalização vai seguir, acelerou, mas vai trazer também, não vai ser algo que vai trazer para perto, né? Então você está digitalizando, mas você está trazendo o teu consumidor para perto. Eu acho que é isso daí. Certamente, né? O que a gente faz hoje nessa live, como nós estamos fazendo aqui, entre milhares, né? De novo, não é um Bruno Marrone com 3 milhões, mas são os 30 melhores telespectadores, certamente, que tem na rede hoje, estão aqui conosco. Não há ninguém melhor do que esses 30 que estão, 31 para ser mais exato, que estão aqui conosco. 31. Mas quando a gente faz uma live com a nossa família, via o FaceTime, o Skype, etc., né? E a gente monitora e conecta em tempo real. Cara, eu acho que o que o cliente mais deseja é ser realmente ouvido e conectado, né? Pelo seu fornecedor, digamos, né? E isso a gente tem condições, mesmo sendo no mundo digital, o analógico também continua valendo. Quer ver? Vou dar uma dica para vocês aí, quem está com o seu negócio. Pegue e envie uma carta pelo correio, tradicional, aquela que já faz décadas que tu não recebe ou décadas que você não envia, né? Envia uma carta para algumas pessoas que você tem, obviamente, o endereço do teu portfólio de clientes, né? Com uma mensagem bacana, com uma mensagem de feliz aniversário, ou simplesmente um agradecimento, né? Mas essa carta feita de coração, não impressa na impressora por um estagiário e enviado, né, no correio por um terceiro motoboy. Você precisa fazer, porque faz toda a diferença, tenha certeza. Feito isso, aguarde. E depois você me conta, eu compartilho aqui o meu contato, meu WhatsApp, o que você vai ter de resposta. É surpreendente, cara. As pessoas continuam adorando, gostando e desejam se surpreender. Não com a tecnologia, nem com a digital ou analógico, né? Mas se surpreender com um gesto humano, com um toque humano.
E para isso, quando estamos distantes, a tecnologia resolve. Quando estamos próximos, você está em casa. Não, né? Aquele negócio, né? O tete a tete, o relacionamento, a conversa presencial, a conversa sentado do lado um do outro não vai acabar, né? Eu acho que essa conversa, isso é essencial, ainda que passe pela digitalização, mas você consegue fechar, às vezes, melhores negócios, criar algumas amizades a mais nessa conversa, nesse tete a tete, né? Nessa junção ali próxima. Perfeito. Até acho que um efeito colateral que nós vamos ter da pandemia vai ser a valorização, com certeza no curto prazo, mas imagino que no médio vai deixar um legado para o restante dos tempos, é a valorização do contato presencial, de uma aula presencial, de uma reunião presencial. Em que sentido, né? De a gente ser não só mais assertivo, economizar tempo, aquilo que não faz sentido, né? Mas também de valorizar o outro, né? Isso que você tá falando, perceber no gesto, no calor, no semblante, né? Eu acho, volto a resgatar o que eu falei da questão da ajuda, sabe? São coisas que a gente pensa. Entender que do outro lado tem pessoas que têm a sua realidade, que naquele momento podem estar sofrendo algum tipo de acometimento, né? Algum tipo de situação, e que a gente precisa compreender isso, porque um dia seremos nós, né, cara? Não é, nem todo dia é verão, nem todo dia o sol brilha, nem todo dia a gente está aqui firme, saudável, né? Amanhã, depois, nós podemos precisar de ajuda. E eu acho que isso, esse sentimento de solidariedade, que foi agora, né, jogada a todos os quatro ventos, aí, os quatro cantos, melhor, vai contribuir. Um mundo mais humano, uma cidade mais humana. Quando a gente fala inteligente, digitalização, se pudesse trocar tudo isso por uma palavra, eu diria humanização. Faça do teu negócio um lugar onde o ser humano se sente bem, se sinta bem. E aí você começa certamente a trilhar o rumo do sucesso. Não é o ter, é os desafios, né? Oi? Esse vai ser os nossos desafios, né? Se fosse fácil, nós já fazia, né? Já saía fazendo, né? Mas não é tão simples assim. Estamos aqui quebrando a cabeça, batendo, tentando, acertando, errando, né? Mas, de novo, se for de verdade, de coração, está valendo. Beleza, Pablo. Eu quero agradecer a disponibilidade, essa live, que você, toda vez que a gente conversa, a gente vê que esse é um cara muito especial, que está aí para contribuir cada vez mais com a gente. Eu quero desejar muita felicidade para ti e quando tiver tudo tranquilo, vamos sentar aqui e conversar aqui também. E é isso aí, uma mensagem, o que você tem ainda para uma mensagem final aí? Diogo, primeiro agradecer aí a oportunidade, né? Diego, perdão, agradecer a oportunidade, o bate-papo descontraído, né? Enviar um forte abraço para os meus amigos, né? Nossos amigos aí em Toledo. Eu não vou nominar eles, porque se eu esquecer um, depois eles vão me cobrar uma rodada de cerveja. Então, eu vou deixar quieto, tá? Mas eles sabem de coração quanto eu estimo cada um deles, assim como a cidade que tem o maior prazer em estar aí. E digo para você, que depender de mim, que depender da gente, né? Porque hoje não é mais a primeira pessoa, é sempre a terceira, né? Cara, não há o que nos segure. Nós temos capacidade e condição de superar e nós vamos superar. Nós vamos sair bem melhor, mais fortes e ainda mais firmes para a caminhada que aqui nós estamos para desenvolver, para fazer. Conte 100% conosco. Juntos nós vamos fazer isso. Vamos deixar para trás tudo aquilo que é coisa ruim, galera. Esqueça, sabe penduricar ali que só incomoda? Não vale nada. Vamos focar nosso tempo em coisas boas. Saindo daqui, mande uma mensagem de obrigado, de oi, algo assim para alguém que você gosta, que faz tempo que você não conversa, e veja o que vem de volta. Assim como pode enviar uma carta pelo correio também. Experimente. Viva o aqui e o agora. Um grande abraço. Fiquem com Deus, né? Cuidem-se. E sigamos firmes aí, que muito vem pela frente, com certeza. Valeu, Pablo. Até mais.
Fica com Deus. Falou. Dá-lhe, Fica com Taião. Deus. Tchau, É tchau. isso aí, irmão. Grande abraço. É nóis, Queiroz. Fui. Abraço. Valeu.